A Forma da Água, dirigido por Guillermo del Toro, dirigido e roteirizado e produzido por ele também, aqui com protagonista Sally Hawkins. Agora eu já posso dizer a grande Sally Hawkins, pois que papel que ela fez aqui, que papel. Sem enrolar muito, é uma história de uma relação entre uma mulher ela não fala, né? Ela teve um problema na infância e tal, então ela não consegue falar, mas ela consegue ouvir. E daí, um monstro, uma forma da água, um bicho subaquático que foi encontrado e foi levado para experimentos e ela é a faxineira daquele local. Então, a partir dali começa uma relação entre a faxineira e o monstro. Os dois diferentes aí do mundo, os dois deslocados do mundo, do nosso mundo aqui. Deixa eu cortar logo a besteira aqui. Isso é um filmaço, gente. Isso não é filme, não. Isso é poesia. Isso é poesia em forma de filme, no mais alto nível mesmo. Inclusive, o lance da poesia é até uma metalinguagem no filme inteiro. Até referencia diretamente a estrutura de uma poesia. Começa apresentando a pessoa e daí apresenta as faltas daquela pessoa e mostra o quão romântica é aquela pessoa. Apresenta a solução da pessoa e a partir daí vai aos poucos definindo um romance e uma interação entre os dois, sem deixar, obviamente, de lado os personagens secundários. E como um bom romance shakespeariano, por que não? Acaba bebendo um pouquinho da fonte de Shakespeare, ele cria uma grande poesia, uma grande história de amor e um filme romântico, dramático, thriller, dos anos 50, inclusive, um thriller que referencia os filmes dos anos 50 que são falados dentro do filme em si. O Guillermo del Toro conseguiu ir em tudo, conseguiu vir até aqui no Brasil, cara. Até aqui no Brasil ele conseguiu nos visitar com A Forma da Água. A Elisa Esposito, né, que é a personagem da Sally Hawkins, ela cuida de um artista, um cara que está se definhando com o tempo. Ele faz pôsteres de filmes, mas estão substituindo, não só pôsteres de filmes, pôsteres de propagandas também, mas está sendo substituído por fotografia mesmo. Daí ela cuida desse cara. E sempre que a cena se passa dentro da casa desse cara, tem um filme rolando. E isso é utilizado mais lá na frente, coisa que eu também chego daqui a pouco. A paleta do filme é uma paleta um pouco estranha, paleta de cores, né? Que estranha a princípio, é um verde azulado e azul petróleo. Até isso, ele poderia só colocar a paleta, mas não, até isso, as cores funcionam na narrativa. Como? O verde, aquela sensação de água suja, né? A sensação da água parada e tal. E o azul seria a água limpa. Quando ele quer demonstrar pureza, ele traz o azul. Ou quando ele quer demonstrar que um personagem não sabe o que está acontecendo com ele, que é o personagem do Michael Shannon, ele joga também o azul para esse cara. Quando ele quer que a gente fique turvo diante da situação inteira do filme, joga o verde para frente. Então, algumas cenas, o filtro é verde, tipo assim, ó. É esse filtro verde aqui. Em algumas outras cenas, o filtro é azul, né? Então deixa eu só voltar aqui pro meu. E nisso o filme vai conversando com a gente sobre o que quer que a gente sinta diante de cada uma das cenas. A personagem, como eu falei, ela é muda. Ela não consegue falar. Mas Guillermo del Toro conseguiu me fazer, pela primeira vez, entender o que é que se passa na cabeça de um mudo. Por a cena de um filme, enquanto a cena do filme está acontecendo, ela vai fazendo a linguagem de sinais aqui, a cena vai se entrelaçando com a linguagem de sinais, ela vai entrando no universo daquele filme, vai ficando tudo preto e branco e ela passa a falar as frases literalmente do filme que querem falar o que ela precisa falar para a criatura lá, para a forma da água. Isso é bonito demais, isso é bonito demais. Del Toro é um gênio. Uma coisa bem relevante do filme, que até me surpreendeu, é que ele não se esconde nem um pouco por trás do pudor, muito pelo contrário. A personagem da Sally Hawkins, a Sally Hawkins, ela sempre é associada a uma mulherzinha, né? Nunca é associada à beleza, convenhamos. E ela não é tão bonita, a atriz não é tão bonita assim. Não era antes desse filme, porque primeiro ele mostra a personagem nua, totalmente nua, né? Não vou dizer o motivo da cena, e aos poucos vai quando ela se veste, o jeitinho que ela trata as coisas, a forma como ela trata a criatura, a forma da água, a forma como ela trata tudo ao redor, ela vai ficando cada vez mais linda no filme. E isso é discutido também. O personagem do Michael Shannon fala: você não é tão bonita, mas eu não sei porque é que eu tô me sentindo atraído aqui
O que é que tá acontecendo? É por isso, é por essa pureza dela, por essa inocência, porque não é inocência. Tem cenas de masturbação com ela e tal. Ela sabe, de fato, o poder do sexo e a presença da descoberta do sexo para ela e tal. Então não tem pudor nenhum, mas ao mesmo tempo ela tem toda uma inocência e uma leveza quase pueril, sabe? É incrível a leveza que a Sally Hawkins colocou na personagem dela, é incrível quão bonita ficou. Tá falando da fotografia verde e azul, e ela só usa verde ou então tons mais azulados. Só que tem um momento, que é quando ela se torna um pouco mais perigosa, aí ela aparece com um adereço vermelho, mostrando que agora ela tem tons de perigo, digamos assim. Quando acontece outra coisa, e um pouco mais sexual, ela veste o vermelho inteiro, inclusive usa batom vermelho. Como quem diz, além do perigo que existe dentro da cabeça dessa mulher, com o adereço vermelho aqui, existe todo o lance da sedução, do carinho, do carisma e daquela parada um pouco mais femme fatale. O filme consegue ir ali em todos os símbolos da década de 50, tanto a discussão sobre negritude lá nos Estados Unidos, sobre racismo, por exemplo, isso está colocado lá na TV e também está colocado no personagem do pintor, né, do artista, porque por mais que dentro da cabeça dele ele talvez não seja de fato, ou melhor, nas expressões dele ele não seja de fato preconceituoso, mas ele ainda tem um pouquinho de asco a algumas coisas, principalmente a criatura. A criatura representa isso, por exemplo, ela, a personagem da Sally, a Elissa, ela é totalmente livre de qualquer nojo, assim, de qualquer repreensão para com o próximo. Então ela não sente nojo algum da criatura, mas outros que ainda estão se desconstruindo com relação às tensões da época, tem um pouquinho de nojo com a criatura e com outras coisas que acontecem na trama. A personagem da Octavia Spencer está aí também para isso, mas para discutir também o papel da mulher naquela década de 50. E aí tem as tensões políticas da época, o lance do russo, discutir o maniqueísmo, ou a falta de maniqueísmo em cima do personagem russo que tem lá, é outro acerto incrível e também uma coragem, por mais que estejamos numa época um pouco mais aberta para isso, mas acaba sendo uma coragem do Guilherme Del Toro também. E finalmente tem até Brasil. Na década de 50, ou melhor, até na década de 40, vai, no finalzinho ali, mas principalmente na década de 50, é a abertura do Brasil aí para os Estados Unidos, a abertura do Brasil para o mundo praticamente, com a Carmen Miranda, que não é necessariamente brasileira, mas é mais brasileira do que outros brasileiros aí. Não é à toa que tem uma música da Carmen Miranda para representar o que a personagem da Sally Hawkins está vivendo naquele momento, um lance de coração, do tic-tic-tum no coração e tal, um sentimento que todos os sentimentos dela, da personagem Sally Hawkins, né, a Alice Esposito, todos os sentimentos dela são colocados em música ou em filme. Ou o filme que está passando ao fundo da trama, quando ela quer se comunicar, ou em música. E aqui tem a música da Carmen Miranda ali, fazendo um sentimento um pouco mais alegre, um pouco mais malemolente aí da Sally Hawkins. E finalmente a direção de arte e maquiagem. A direção de arte do filme é super viva. Tudo, absolutamente tudo faz sentido. Até uns azulejos que são colocados assim num corredor, um corredor bem escuro, inclusive. Muita coisa no filme é escura para dar a sensação de água, de profundidade de água, uma sensação de que é turvo, que tudo não é tão claro assim. Então até o corredor assim tem uns azulejos e nos azulejos tem um pouquinho dos desenhos ali da forma da água, né, da criatura. O professor pinta coisas, pinta uns quadros um pouco mais pin-up assim, e daí quando mostra uma família tradicional americana, e o filme discute um pouco isso, quando mostra essa família tradicional americana, leva justamente as mesmas cores e a mesma moldura que o professor estava pintando. Depois, quando ele conhece a criatura, ele passa a pintar a criatura. E é tudo preto e branco, turvo, diferente, e nada é escondido, tudo sempre está à mostra. A fotografia, além do lance da paleta, que eu já falei aqui, ela procura abrir tudo, então ela deixa a criatura de corpo inteiro, cara. A criatura andando, a criatura sentando, a criatura agindo, as pessoas interagindo com a criatura de corpo inteiro, poderia fechar, sabe? Até fecha também, vem no olho aqui, mostra as pálpebras, né? Aquele negócio assim. O filme não se furta a esconder absolutamente nada, nem o pudor, né? Nem se esconder atrás do pudor, nem se esconder atrás da escuridão da cena, que é sim escura nos tons, mas não é escura a ponto de não dar para ver. Fotografia sensacional, direção de arte maravilhosa, onde tudo no cenário parece vivo.
E, inclusive, as coisas do cenário ajudam também a narrativa do filme a avançar, como, por exemplo, um calendário que a personagem da Sally Hawkins tem. Para não dizer que tudo é maravilha nesse filme maravilhoso, ele expõe alguns assuntos, por exemplo, um assunto de assédio, que talvez não pertencesse a essa história. Não é um assunto que incomoda, obviamente não é. É tão pontual que poderia ter sido trabalhado antes e aí servido à narrativa. Só como ele é muito fechadinho ali e termina muito rápido, para mim não tem função narrativa tão grande. Finalmente, tem alguns assuntos que ele simplesmente joga e não aprofunda, como o lance da velhice. Tem uma hora que o senhor, né, ele comenta com a criatura sobre velhice, conversa um pouquinho sobre velhice, mas o filme também não vai além disso. Inclusive, eu acho que o personagem do professor é, em partes, o personagem do Guilherme Del Toro, criando aqueles monstros e criando aquele universo ali. É um filme estonteante, maravilhoso, maravilhoso, brilhante em muitos aspectos técnicos, mas de roteiro, de enredo, de condução de história, de colocar o Doug Jones mais uma vez aí como o bicho, né? Como uma criatura, ele não aparece, mas ele faz a criatura aparecer. E tem uma cena que muito provavelmente eu jamais esquecerei na minha carreira cinéfila, digamos assim, que é a cena que a criatura e a personagem da Sally Hawkins, né, a Esposito, estão mergulhados e estão se sentindo pela primeira vez, ou por uma das primeiras vezes, pelo menos a gente assistindo. Assim como o Labirinto do Fauno tem cenas que jamais eu esquecerei, como a apresentação do Fauno pela primeira vez e tudo mais. Esse filme aqui, desde a criatura comendo aquele ovo cozido, até a interação sempre da criatura com a Elisa, definitivamente marca a minha memória cinéfila, para sempre. E esse filme é mais um brinde de Guilherme Del Toro a quem gosta desse treco aqui, a quem assina esses canais de cinema e acompanha essas resenhas. Obrigado, Del Toro. Muito obrigado. É isso. Comentei o que eu tinha que comentar. Até o próximo vídeo e tchau.